Sejam muito bem-vindos a mais um Craque de Schrödinger, oferecendo o quadro É Craque ou Não É? Com ele, Tony Cross! Nós vamos abrir esta caixa e estribar as qualidades técnicas desse jogador para te dizer aí em casa se ele é craque ou não é! Ao lado do veneno está o nosso Craque. Antônio Carlos veio dar uma cotovelada em mim, eu dei uma cabeçada nele. Mas você não estudou pra você é craque? Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé. Jogando onde, pai? Eu joguei no Maracanã. Estamos aqui com os maiores nomes desportistas da internet brasileira. Ele, com sua voz inconfundível, Pio. Dá um alô pra galera. Salve, rapaziada. Ele, diretamente da Europa, o nosso internacional, Dani Reis. Oba, o fã número 1 do Radamel Falcão aqui. O seu camisa 10 favorito, Craque Joe. Salve, salve, rapaziada. É nóis na área. Estamos aqui para discutir mais uma vez sobre este craque, ou talvez não craque, Tony Cross. E para começar a discussão, o Tony Cross dá muitos passes, a estatística está lá em cima, e nós queremos saber aqui dos nossos craques aqui presentes, se a característica de Tony Cross de conseguir ter um alto acerto de passes para o lado, conhecido também como passes curtos, atingindo aí os seus 93% na carreira de completude de passes curtos, é um pré-requisito de craque ou não é? Dani Reis. Absoluta certeza, cara. Se fosse um negócio fácil de fazer, todo mundo ia fazer. Aí tem vários outros jogadores absurdos aí. É Iniesta, é Xavi, é vários jogadores brabíssimos, Pirlo, seja lá quem for. Não tem a mesma porcentagem. Entendeu? Então a consistência do Tony Kroos e a qualidade dos passes dele, o tempo que ele ficou sem errar um passe sequer, é assustador, pô. Pré-requisito de craque. Craque Joe, qual é a sua opinião quanto aos passes curtos de Tony Kroos? Na minha opinião, isso é um número inflacionado. Talvez ele tenha ficado tanto tempo sem errar um passe, porque ele arriscava menos vezes passes longos, não que ele não tenha essa qualidade, mas talvez ele deixou de errar muito porque ele ficava no simples, posicionava, recebia a bola, passava de novo um passe simples, curto. Não que isso não seja importante, obviamente, né? Faz parte da construção da jogada, isso é muito importante. Mas para mim, só isso não é característica para ser um craque. Mas o arroz com feijão não enche barriga? Isso aí é uma Claro grande que enche. realidade da cultura brasileira. Pio, na sua perspectiva de um bom futebol, o passe curto faz a diferença num jogo ou não faz? Com certeza faz. Não importa se é passinho pro lado curto, mas tem gente que não consegue fazer isso, passe curto. E o cara tem um aproveitamento desse absurdo. Mostra que o cara é diferente. Eu mesmo tive a oportunidade de assistir, com grande prazer, a final da Major League Soccer e os integrantes daquela liga não conseguia passar um passe curto, um passinho de lado para o seu amiguinho, sem a bola ser tomada. Agora, para um próximo tópico aqui, definir ou mudar o jogo é pré-requisito de craque ou não é? Craque Joe. Com certeza. Para mim, ser um gamer changer é crucial para você ser considerado um jogador craque. E nesse caso, eu não consigo ver essa capacidade no Tony Kroos. Simples. Fora passes, né? De passes, acho que não precisa falar, né? Os passes dele são muito bons, excelente jogador. Mas eu não consigo vendo ele fazer uma jogada em vertical, por exemplo. Cortando 2, 3 jogadores, né? Uns dias atrás eu dei um exemplo de uma jogada vertical feita por um jogador que era o Breno Bidon no Corinthians, que mudou a final de campeonato. Independente do nível do campeonato, do nível dos jogadores envolvidos, eu quis dizer o tipo de jogada que eu considero característica de um craque. Um jogador que você espera dele a qualquer momento esse tipo de jogada. E eu não considero o Kroos esse tipo de jogador. Então, para esclarecer esse pensamento, quer dizer que Tony Kroos não faz esse tipo de jogada como o grandiosíssimo Breno Bidon. Agora, Dani Reis, sua opinião. Ah, pelo amor de Deus. O craque Joe aí, eu não sei, cara. Ele deve estar falando do Tony Kroos, que jogou no 15 de Piracicaba. Deve ser outro Tony Kroos. Ele não deve ter visto o Tony Kroos do Real Madrid, do Bayern de Munique jogar, cara. O cara, beleza, ele não era um driblador de ficar fazendo firula. Mas o passe dele é sempre uma ameaça, 100% do tempo que ele tá com a bola. E daí ele usava disso pra fintar. E os caras ficavam perdidos quando ele fazia uma finta. Porque ele podia fintar pros dois lados, porque ele conseguia passar com as duas pernas. E daí ele fazia as fintas, nego girava, cadê o Tony Kroos? Ele já tava lá do outro lado correndo e olhando pra quem que ele ia passar lá na frente, entendeu?
Então o cara é muito brabo e ele conseguia sim definir jogo, com passe, com gol de falta e tudo mais. Brabo demais. E na sua opinião, Pio, você acha que Tony Cross tem essa capacidade de mudar a cara de um jogo a favor de seu time? Eu vou discordar totalmente também do craque Joe. Ele tem essa capacidade, sim. Ele não é aquele jogador driblador, mas é um cara que ele acha um passe no meio de 3 caras que vai deixar o atacante na cara do gol. Chuta bem de fora da área, cobra bem falta. Ele sabe fazer muito bem isso para mudar um jogo. Muito bem posicionado. Eu lembro também de ter tido uma conversa com o Crack Joe fora dos estúdios Disney World de produção, onde o Crack Joe jurava para mim de pé junto que se Tony Cross é craque, com as características aqui debatidas, Profeta Hernanes também deveria ser craque. Crack Joe, o seu posicionamento. Concordo, reafirmo. O Hernanes, o único problema do Hernanes é não tem a consistência do Kroos. O Kroos é um jogador extremamente consistente. É um cara que você pode tocar nele e garantir que ele não vai errar. Só que o Hernanes quebrava a linha de defesa como ninguém. Você vê a jogada dele, driblando 2, 3, sendo volante. Também desarmava e outro. Também batia falta. Batia com as duas pernas, em total ambidestro. Se você pode considerar o Kroos um craque, é porque não considera o Hernanes também. Jogou em grandes clubes também. Jogou na Lazio, jogou na Internazionale, jogou na Juventus. Só que, infelizmente, a minha opinião, ele cometeu um grande erro aí, né? Deixou o futebol europeu antes de ter grandes feitos para ganhar dinheiro na China, né? Mas o Hernanes é um grande jogador também, mas não significa que ele é melhor que o Kroos. Eu acho que os números do Kroos por si só já mostram que ele é um grande jogador, mas não a nível de ser craque, na minha opinião. E se considerar o Tony Cross craque, você acha que deveria se considerar o Profeta Hernanes craque também? Sim, com certeza. Dani Rendes, você aí que é um grande entendido do futebol internacional, diz aí pra gente essa visão desse jogador Profeta Hernanes em comparação com o Tony Cross. O pessoal de casa quer saber se você preferia ter no teu time Profeta Hernanes ou Tony Cross. Decisão muito difícil aí, cara. Quando essa pergunta é feita pra mim, demora um total aí de 1 segundo pra decidir. Bem complicado. É Tony Kroos. Eu acho que eu vou ficar com Tony Kroos. Muito difícil a decisão, tá? Mas Tony Kroos. Muito bem posicionado. Pio, você que também é um São Paulino de carteirinha, fã do Profeta Hernanes, o que você acha desse posicionamento? Você acha que Profeta Hernanes é melhor ou comparável a Tony Cross ou não? Como um São Paulino, eu tenho que admitir que o Profeta Hernanes não se compara ao Tony Kroos. Crack Joe levantou aqui uma coisa que o público de casa gostaria de saber: se Tony Cross tem essa capacidade técnica de quebrar a linha de marcação, drible, numa firula, ou um drible da vaca com o Breno Bidon do Corinthians. Tem essa capacidade ou não tem, Dani Reis? Só para reafirmar para a galera que tá em casa. Tem, com certeza. Várias vezes ele já fez isso. Como eu disse, ele já deixou o nego perdido com finta. Ele finge que vai pra um lado, o nego falou, ele vai mesmo, e não vai. Ele vira pro outro e dá-lhe um passe, ou às vezes até chuta, e golaço. Então ele quebra a linha de marcação também. Quebrar a marcação pro lado no campo defensivo é uma coisa. Quebrar a marcação na vertical em direção ao gol, vocês mandaram um vídeo pra mim no grupo. E de 5 lances, ele só fez esse lance uma vez. É diferente. Verticalidade de eu jogar na horizontal, na lateral. Você abrir espaço pro time trabalhar, você criar uma jogada que pode culminar uma chance de gol clara é outra. Mas uma vez é o que tá no vídeo. Não vai colocar todas as vezes lá no vídeo. Exatamente. Falando desse vídeo aí, quem trouxe esse vídeo aí foi o Pio. Pio, complementa aí pra gente se Tony Cross tem essa matemática da vertical aí que Crack Joe está mencionando. Com certeza. Naquele vídeo apareceu uma vez, não quer dizer que foi só uma vez, né? Eu já vi, particularmente, várias vezes ele fazendo isso. Não pode ser com drible, alguma coisa, mas com um passe ali que quebra a linha de marcação inteira. Tipo, vocês têm que separar as coisas. Pra mim, é mais vantajoso. O jogador que quebra mais as linhas. O Elias do Corinthians, mano. Quebrador. Aquele... eu tô trazendo pro jogador, porque vocês só conhecem jogador da Europa, pô. Mas qual que é a diferença do cara dar 2, 3 dribles ali e dar um passe pro cara ficar bem posicionado? Eu dei um lance perfeito pra vocês. Não tem lance mais perfeito do que aquele jogador mediano do Corinthians fez. Tô falando no lance. Não é o Breno Bidon melhor que o Kroos. Nunca. Acho que não existe no multiverso universo em que o Bidon seja melhor que o Kroos. Mas aquele lance, quando eu falo pra você, eu quero um segundo volante que tenha esse tipo de qualidade. É fazer aquele lance. Deixar 2, 3 pra trás e deixa o mais claro possível. A maioria dos lances do Tony Kroos só virou assistência porque tinha um monstro, tinha um Cristiano Ronaldo, tinha um Benzema lá na frente. É isso que eu tô falando pra você. Gol tem um peso maior que sempre. Aparecer aqui pro público de casa esse negócio de assistência e de passe completo. Quer dizer, então, que se Tony Kroos completa o passe e o atacante não faz o gol, Tony Kroos é culpado.
É isso, craque Joe? Não, mas você concorda comigo que você depende do cara pro seu passe virar uma assistência? Com certeza, mas Tem. não é esse o ponto que a gente tá conversando. Pra mim não tem diferença. Ele acertando o passe, beleza, não importa se ele vai driblar 3 caras antes de fazer isso ou ele só vai dar o passe. Ele tem que acertar o passe. Se o atacante vai fazer o gol ou não, aí já ninguém tem como saber mesmo. Mas eu tô falando é que ele dá esse passe. Então sim, ele é tem diferente, mano. Eu tenho preferência pelo jogador que quebra a linha de marcação driblando, ganhando vantagens numerais claras. Eu quebrei perto da área, eu tirei 1-2 e dei um passo, o jogador vai vir com a bola tranquila. O cara driblou 2, 3 ali e deixou ele em uma boa posição. E ele vai fazer o gol ou não? Só aí Espero que deixa sim, ele. uma posição melhor do que Então, no passe mas longo. não tem sentido o que você tá Você falando. concorda comigo? É a mesma coisa do cara só dar um passe e ele driblar 3 e dar o passe. Agora, se o atacante vai fazer o gol ou não, é outra coisa. Então tá bom. Vários bons levantamentos aqui dos nossos craques. É bom saber também pro pessoal que tá em casa que um craque meio-campista, ele vai passar a maior parte do seu tempo tocando a bola pro lado e não fazendo gol. Vamos para o que mais interessa, que é o veredito final, para a gente poder dar esse veredito pro público de casa e ele ficar contente. Dani Reis, Antônio da Silva Cruz, é craque ou não é? Falando em levantamento, que você falou agora de pouco, né? E verticalidade, que o craque Joe parece gostar bastante dessa palavra, é o seguinte: o craque Joe é apreciador de futebol, já deve ter visto várias vezes. Aquelas bolinhas levantadas que passa a linha da zaga e cai no pé do atacante, vertical, pro cara fazer o gol, ficar sozinho, ele e o goleiro. Tony Kroos, cara, fazia isso dormindo. Então, Tony Kroos é craque, com certeza. Craque da verticalidade, Tony Kroos aí para você que tá em casa. Gil, na sua opinião, Tony Kroos é craque ou não é? Sem sombra de dúvidas, é muito craque. Craque Joe, vemos aqui que a disputa está acirradíssima, na sua opinião. Antoine Delacroix é craque ou não é? Apenas passe longo para definir se um cara é craque ou não, não define. Só isso, para mim, não eleva o cara a status a craque. Então, na minha opinião, um monstro sagrado. Só que, para mim, ele não é craque. Então fica aí o pessoal de casa saber e amantes da seleção de Deutschland, que fez mais hospitais no Brasil do que os políticos brasileiros. Tony Kroos é craque sim! Acabou o programa, acabou o programa.